Você já ouviu falar sobre o the pendulum, in the pendulum phases, do N- Schopenhauer? Ou seja, No. as fases do pêndulo. O que significa isso, primeiramente, né? Vamos fazer uma pequena introdução aqui. Schopenhauer, ele era tão realista que ele investigou a vida de uma forma extrema. E ele queria saber qual que era a real da vida, né? Então, para algumas pessoas, ele era pessimista demais. Ou seja, ele tinha uma visão sobre a vida de que isso era tudo sobre tensão, luta, sofrimento, sofrimento humano, é claro, que era o que ele mais tinha interesse. Então ele retratava, ele acabou que criando uma Sí, metáfora do pêndulo para poder descrever a dinâmica das emoções e estados mentais humanos, né? Então, essa metáfora, ela representa o quê? As oscilações entre os extremos da vida. Então, mostrando como as experiências podem variar entre felicidade, tristeza, dor e prazer, né? Então, eu vou falar algumas coisas aqui primeiro sobre as fases do pêndulo, e isso depois você vai me dar o seu parecer. Então, sí, primeiramente, ele diz que a vida é estresse e sofrimento. Ou seja, né, é sí, uma fase no pêndulo dele, no caso, que é essa coisa de fica para lá e para cá o tempo inteiro, como se fosse um ciclo inacabável. Ele descreve isso mais ou menos como uma coisa que representa a tensão, né, a luta e o sofrimento humano, e aqui o indivíduo enfrenta desafios, né, e adversidades que geram uma crise interna. Então, as características são sempre o quê? A insegurança, a ansiedade, a dor, né, que são sentimentos predominantes. E nesse estado é marcado pela falta de contentamento, ou seja, o desgosto, de forma geral. E, devido a isso, ele busca o prazer o tempo inteiro. E é a segunda fase do pêndulo, então, né? Quer dizer, depois desse período de sofrimento, o pêndulo se move para um estado de prazer e satisfação, que é um movimento de alívio e contentamento. Ou seja, você consegue alegrias, euforia e sensação de satisfação, mesmo que momentânea, e geralmente é muito efêmera e não duradoura, de forma geral. Então, depois ajá, disso, né, você tem a terceira fase do pêndulo aí, que é o quê? É a desilusão. Ou seja, mesmo após momentos de prazer, o Schopenhauer apontava que a desilusão era inevitável e que a felicidade se revela cada vez mais passageira e com o tempo, né, o pêndulo ele oscila novamente e tende a cair novamente ao retorno para o estresse. Ou seja, o pêndulo volta a oscilar para uma fase de estresse e sofrimento, reiniciando todo o ciclo. Primeiramente, o que que você acha disso? ok. Só para entender que você disse, vou repetir. Um, ele está dizendo que um, uh, o, um, o ser humano nunca tem um equilíbrio, sempre em um polo ou outro de sofrimento um, e o a estar feliz, mas por um tempo curto, mas nunca tem um equilíbrio. Isso é uma imposição da natureza, na verdade, tá? A afirmação dele não foi é claro que ele enxergava isso como, digamos aí, que 90% das pessoas passassem por esse tipo de sofrimento dentro desse ciclo que ele chamava do pêndulo, né? E nesse pêndulo que fica nesse vai e vem, essa tríade aí nesse um, dois, três, o tempo inteiro ele via que todos nós passávamos por isso, mas como uma forma imposta. A Sim, natureza nos impõe isso, né? E aí ele, como pensador, ele buscava meios de suportar esse ciclo, que era completamente externo ou alheio à sua própria vontade, o tempo inteiro. Então, o que ele dizia não era que você não era capaz de lidar com isso, mas isso era uma imposição e era uma coisa que ninguém escapava. Aliás, ninguém sim, escapa, né? sim. Você conhece uma citação dele sobre isso para ah, ah, dar uma ideia de que ele está dizendo? Aham. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar alguma. Aqui já no próprio
site aqui de citações, tá? Easy Quotes. Uhum. Vamos ver se a gente encontra alguma aqui, quer ver? Então deixa eu fazer melhor. Deixa eu aqui procurar algo específico, então. Mas de qualquer forma, essa introdução que eu te passei, você conseguiu compreender as três fases, né? Sem problema. Sim. Tá. De antemão, só um segundo, quer ver? Ó, aqui eu encontrei algo. Um, É, Life swings like a pendulum, backward and forward between pain and boredom. certo, exatamente. Um, e- this quote suggests that human existence is a cycle of suffering and dissatisfaction. And when we are not experiencing pain, we are likely to experience boredom, with two states being two sides of the same coin. Uhum. Então, ó, é exatamente isso aí. Você tem esta, esta citação aqui, ó. Deixa eu te enviar aqui pelo chat mesmo. Aqui está. É exatamente isso que você acabou de falar. Então, uma das citações mais conhecidas de Schopenhauer sobre o pêndulo é: a vida oscila como um pêndulo de um lado para o outro entre a dor e o tédio. Mas você acha que a experiência universal da humanidade ou mais experiência dele pessoalmente? Eu creio que seja a experiência da humanidade. Eu não acho que ele estava falando somente dele, não. Não, 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 ele está falando de humanidade, mas você pensa que é uma verdade universal? Tendo em vista de que, de repente, nós não tenhamos controle sobre os desejos, ou Sim. seja, né, você, o tempo inteiro você é estimulado pelos desejos. Você tem aí, por exemplo, se eu te fizesse, por exemplo, uma pergunta a respeito de, vamos lá, quer ver? Se eu te dissesse, por exemplo, que veja aí, por exemplo, por que é tão difícil estar satisfeito com as coisas que você já conquistou? Em outras palavras, vamos dizer que você tem tudo na vida, né, e não enxerga o valor em nada, porque virou o novo normal. Então, quer dizer, Oh, você tem sim. comida na geladeira, você tem esposa, você tem filho, você tem emprego, mas, no entanto, você não desfruta como se fosse no primeiro dia. Ah, Existe sim, alguma... claro, eu concordo com isso, mas eu, para mim, minha experiência pessoal, que um, quando eu estava jovem, estava mais um, fazendo o pêndulo, mas agora com um, mais sabedoria, um pouco mais, e estudo do estoicismo, eu faço um, um, uh, gratidão de propósito. Não é automático, mas é uma disciplina de gratidão para, para lutar contra este pêndulo. Uhum, Então, você pensa que é possível um, vencer contra este pêndulo? Não, talvez não vencer totalmente, mas um, conseguir viver um equilíbrio mais estável com disciplina. certo. É, Mas você acha... para as pessoas, quando eu penso de eu com 25 anos e menos, eu acho que eu estava muito no pêndulo, mas com idade e um pouco mais de conhecimento, uh, sou mais equilibrado. Sim. Ou seja, até o momento que você somente vive reagindo,
e uhum. não até antecipando esse conhecimento, porque, veja bem, eu sei que o conhecimento, por exemplo, só de eu ter te dito aí essa situação, que nos é imposta pela própria natureza, você conseguindo antecipar esses fatores, você começa a ter mais condição, né, de jogar com a vida, Sim, antecipando esse tipo de eventos na tua sim, vida. sim. Ou se, por exemplo, uma coisa que muito simples, quando você tem ah, lar, mesmo lar humilde, e quando você não tem lar, você sabe a diferença. ah, mas é muito fácil se acostumar a ter lar com uma comida suficiente. Mas eu acho que fazer ah, de intenção, pensar das coisas e ah, contra, talvez vai contra a natureza humana para um, é necessária uma disciplina que não é natural, mas é necessária para seguir uma boa vida. Uhum. Muito bem. Eu acho que, mais uma vez, né, você vê que nós todos passamos por isso. Então, de repente, somos aí reféns do pêndulo, vamos dizer assim. Sim, Então, é uma coisa que você concorda. Se eu te disser, por exemplo, né, que você tem tudo na vida e não enxerga o valor em nada porque virou o novo normal. Tudo que se torna normal na tua vida, quer dizer, você degusta a sua comida favorita, você tem um prazer imenso em estar ali com a sua namorada. Você tem seus filhos, você tem seu emprego, que você fica completamente excitado ali no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, nos primeiros desafios. Mas com o passar do tempo, né, no entanto, você acaba que não conseguindo desfrutar. Então, assim, e geralmente é claro que você sente a falta e começa a dar valor sempre na hora da perda, na hora da morte, ou até na perda da própria sim. liberdade. A própria liberdade, por exemplo, é uma coisa que ninguém dá muito valor, né? Você vê, Claro. por exemplo, que você distribui o seu tempo como se fosse inacabável, como não se tivesse valor. As pessoas são bastante rígidas, por exemplo, com os bens, as posses, ao invés do tempo. Você geralmente dá seu tempo de graça, etc. E parece que é uma coisa que é difícil de controlar isso, né? Sim, mas eu lembro de algo que você falou da hierarquia de Maslow. Então, que pouco de dissatisfação talvez não é sempre uma coisa ruim. Por exemplo, ok, você já tem suficiente para comer, você tem ah, teto que te protege da chuva ah, ah, e de frio, mas depois em tempo você quer mais coisas, mais ah, coisas além de conforto físico. Sim, Então, talvez dissatisfação não é sempre ah, un, ah, uma coisa má. concordo plenamente. Veja aqui uma outra citação. Olha só, the majority of men are not capable of thinking, but only of believing, and are not accessible to reason, but only to authority. Traduza isso para o português. Um, a maioria dos homens não são capazes de pensar, mas só de acreditar, e não são abertos à razão, só autoridade. Sim. É, você acha que de repente aí é o exercício de pensar, né? Que muitas pessoas
Segundo sim, Schopenhauer, ele falou que a maioria dos homens não são capazes de pensamento crítico, mas oh, apenas sim, ele sim, apenas crítica, ah, né? pensar crítico é uma habilidade um, que você ganha com esforço, não é natural, geralmente. Por exemplo, um, para aprender matemática uh, e ciência e outras disciplinas não é fácil, porque não é natural para o cérebro humano pensar em abstrações, em lógica. E uma coisa que você deve aprender com muito esforço e muito tempo. Uhum. É, sim, isso é uma coisa que realmente requer bastante esforço, requer gasto de energia, com certeza. Sim, Inclusive energia física, você gasta simplesmente ao pensar, né? sim, É, e e para você conseguir superar esse ciclo do pêndulo de Schopenhauer, de estar constantemente como um animal, veja você, né? Ou seja, se a gente fosse fazer uma, uma longa história curta, eu poderia dizer que a pessoa que vive submetida a esse ciclo, ela simplesmente vive como um animal, ou seja, correndo daqui para lá e de lá para cá, o tempo inteiro evitando dor e buscando prazer, e nunca conseguindo encontrar um caminho do meio. E qual que é a sim. solução aí no caso? Seria o pensar, o encontro aí do caminho do meio? E um, a resposta não é somente uh, pensar, mas uma disciplina holística, uma disciplina total, porque uh, para moderar uh, seus desejos, para pensar antes de agir, um, e uma disciplina que você deve aprender. E como já falamos, somos animais, mas um, animais com inteligência suficiente para um, conseguir un meio de superar este péndulo. Certíssimo. E quão importante é uma rotina para que você consiga uma rotina, né? Não, eu não vou nem dizer de forma estratégica, porque acho que eu não vou ficar aqui subestimando ninguém, mas grande maioria das pessoas não tem consciência sobre essas fases do pêndulo de Schopenhauer, né? Então, assim, inevitavelmente você segue em frente, você consegue viver e tal, mas é fato também que muitas pessoas elas vivem nessa situação de busca de prazer e evitar a dor. Ou seja, as pessoas lotam aí estabelecimentos de música alta, de festa, de bebedeira, de sexta-feira, e etc. Me Ah, parece muito sim, claro, assim. E as sim, pessoas vivem a assim. rotina é muito importante, como você disse, porque ah, ah, o, a quantidade ah, de vontade de esforço para se autodisciplinar é limitada. Se você tem uma rotina, você não deve fazer uma decisão boa todos os dias, porque, por exemplo, se você, como você está aprendendo como tocar o violão ou ah, o- falar outro idioma, se você ah, deve fazer um compromisso de fazer isso ah, na, no tempo específico. Ah, e por isso, se você tem ah, a opção de fazer algo ou não fazer, a tentação de não fazê-lo é muito grande. Então, é melhor ah, que você não fazer uma rotina para não necessitar fazer uma decisão.
antes de fazer a prática. Uhum. Muito bem. Nós vamos chegar lá, hein? Eu quero chegar lá. Nós vamos falar sobre essa coisa de ter uma rotina que meio que automaticamente te livre Sim, desse tipo de vitimização. Ou seja, o nosso objetivo é não nos deixar tornar vítimas de situação nenhuma, né? Inclusive, isso é uma coisa que Schopenhauer falava também, do homem ser inteiro, completo. Chegar ao nível de ser consciente, essa é a ideia. Consciente e agir de forma consciente, para nunca se tornar vítima de merda nenhuma. Então vamos lá. Vamos lá. É, primeiramente, sabendo e compreendendo esse ciclo, você acha que esse tipo de compreensão dessas fases aí do pêndulo de Schopenhauer pode nos trazer aceitação? aceitação é uma coisa mais emocional, acho que mas ah, o pensamento lógico é o primeiro passo, mas depois de analisar uma situação, ah, 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 o próximo passo é fazer algo e Sim, fa- ah, ah, entender e aceitar a realidade e fazer o necessário para superá-lo. sim. Você se considera um amante da verdade e da realidade? Ok? Um amante, uma pessoa que gosta da realidade? Sim, Sim. sim. Realista sofre menos, né? Ah, sim, mas é difícil ser realista sempre, porque todo mundo tem desejos e ah, ideias das coisas que querem fazer, mas Sim. ah, realidade, ah, aceitar a realidade é muito importante. Muito bem. Eu digo assim, porque o realista, de repente, ele tem, no mínimo, uma certa redução das expectativas errôneas. Ele reduz as expectativas, né, que não cabem a ele. Sim. Um, e expectação, expectativas irrealistas são uma coisa que podemos conectar também com o estoicismo, porque o estoicismo diz que você deve um, focar sobre as coisas que você pode controlar. Então, um, deixar ao lado as coisas fora de seu controle. Ou outra maneira de dizer a mesma coisa, de deixar ao lado as expectativas irrealistas. Legal, legal. Então, assim, né, nós estamos falando aqui desse ciclo e que, de uma forma ou de outra, esse ciclo, por ele ser uma coisa impositiva, ele meio que afeta nossas emoções o tempo inteiro, né? E fica nessa coisa de você o tempo inteiro tentar se equilibrar. Você está o tempo inteiro tentando se equilibrar. Só que você, a maioria das pessoas, de repente por falta da consciência, por falta da meditação sobre isso, ou até por falta da busca da verdade, meio que fica oscilando entre os extremos. E aí que está o possível problema. Em vez de conseguir um caminho do meio, um ponto de equilíbrio aí, né? Você fica oscilando entre os extremos. E, por exemplo, até inclusive, como você falou aí no período onde você era um pouco mais jovem, Sim, você tinha mais a tendência a sofrer com isso, não é isso? Você sim, teve, não quero ser um cara intrusivo aqui, mas vamos falar de forma geral. Por que que, por exemplo, você acha que as pessoas acabam caindo nas drogas? E
não para falar de droga, tá? Mas eu quero falar sobre a dopamina. O que que é a dopamina no caso, né? A dopamina nada mais é do que um hormônio que o nosso corpo tem reservado e que acaba sendo distribuído mediante as suas atividades, né? Existem certos tipos de atividade que o nosso corpo libera e nos dá essa sensação de bem-estar. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, mas, primeiramente, a pergunta que eu te digo é: você acha que as pessoas que são inconscientes desse ciclo e não conseguem ali administrar a vida de forma que elas consigam encontrar um caminho do meio e se equilibrarem de forma melhor, assim, ao invés de cair nesses ciclos aí de alegria, não vou nem dizer felicidade, mas de alegria extrema, né? E a infelicidade que beira, ou a insatisfação que beira a depressão. Esse caminho do meio, a falta de poder caminhar num caminho mais equilibrado, você acha que isso é o que acaba levando as pessoas a experimentarem sensações plásticas ou sensações artificiais, ou seja, drogas, etc? Sim, e parcialmente. E outra coisa é que um, você não se sente bem com si mesmo, com, um, você, uma pessoa que quer se drogar, um, quer uh, estar em outra situação que você não está satisfeito com seu próprio cérebro, seu próprio pensamento e uma necessidade para escapar. Que mas uh, e que, uh, que pode causar muitos problemas, obviamente, porque uh, um, uma pessoa drogada não pode ser lógica. Sim. Sempre fica um pouco mais aberto a qualquer tipo de proposta, né? E você vê que tudo isso geralmente ele é baseado nos desejos de pertencimento também, né? Você vê Sim, que uma pessoa às vezes começa a fumar, por exemplo. Você sim, começa a fumar como uma desculpa, ou como an excuse, uma desculpa para poder iniciar uma conversa de repente. Ó, você tem fogo? Acende meu cigarro aqui, ó, me dá um cigarro, sim, começa um papo aí no sim. meio de. Sim, tem muitas razões para viciados. Um, e o ambiente social é uma coisa, sim. Sim. É, E um pouquinho mais, vou esticar um pouquinho mais a respeito dessa coisa da dopamina. Então você vê que existem várias atividades que liberam a dopamina, né? E uma das coisas que a droga faz, quando uma vez você começa a se entorpecer aí, seja com fumos ou com álcool, ou até progredindo para drogas mais alternativas, são inúmeras aí. Uma coisa que essas drogas fazem de forma ou de outra é liberar essa coisa da dopamina, né? Que gera dormência, gera um pouco de sensação de prazer e etc. Mas onde é que está o grande problema nisso, né? A ponto de você iniciar e depois de um certo tempo você virou um viciado. Depois de um viciado você vira o que nós no Brasil que nós chamamos de nóia. A nóia é um estado, né? Você fala, esse é um nóia, ou a nóia em si. Esse estado de estar na nóia, o que acontece é o seguinte, que você está numa fase de desespero, você está em fase de desespero porque de tanto você estimular de forma artificial a liberação da dopamina, que é aquele hormônio que, mais uma vez, te causa a sensação de prazer, de dormência, de tranquilidade, etc. E até a sensação de conquista, né, de um estado ali de prazer. O uso contínuo das drogas, ela vai meio que acabando e minando com os seus estoques naturais, porque a dopamina já faz parte de um equilíbrio corporal. Oh, sim, sim. Um, o uso excessivo de drogas e o álcool um, pode destruir o cérebro, destruir
o corpo. E esta coisa que você falou de dopamina é só parte de uma destruição vasta do ser humano com drogas ou com abuso de substâncias. Sim. Então, e aí nesse desespero, né, o que acontece é que é o seguinte, o indivíduo ele fica completamente louco para conseguir mais daquilo e sem saber que é o próprio corpo dele que já esgotou o estoque ali, né, de criação de dopamina. Então ele fica ali buscando qualquer coisa, sabe? Sim, sim, claro que uma vez viciado, um, o cérebro é, um, é diferente e, um, e talvez é possível superar um vício, mas uh, o vício uh, toma muito controle da pessoa. Exatamente. Mas justamente, né, por causa desse elemento, que Sim, chega a um certo momento que você acaba que eliminando completamente do seu estoque natural. Então, eu vou sugerir aqui algumas coisas, né? Você vê que nós sempre falamos aqui sobre bem-estar e etc. Então, já que eu citei em dopamina, algumas atividades que acabam que liberando ou até produzindo mais estoques de dopamina, entre eles estão, por exemplo, aí, exercícios aeróbicos, físicos, né? Treinamento de força, alimentação saudável. Você vê, por exemplo, alimentos aí que são ricos em tirosina, como as bananas, os abacates, os iogurtes, as nozes, que a tirosina também é uma precursora da dopamina, né? ou sim, ponto importante que podemos discutir uma outra sessão um, uh, e um, o papel de comer bem, de comer as coisas mais naturais que possível, porque uh, uh, como muitas vegetais, frutas, hum, uh, carne e pesca também, mas uh, o base deve ser um, as plantas não processadas, cozinhados talvez, mas minimamente com um, que, por, porque eles podem retener um, a substância, o valor, Sim. Eles conseguem reter. reter o valor. Legal. E É, outra e coisa, falando em um assunto interessante também de nutrição, é que quantas coisas simples são muito mais nutritivas que as coisas complicadas. Por exemplo, um, um, feijão simples, simplesmente a planta mesma, sem outras coisas, e tem valor nutritivo extremamente alto. sim, isso é E verdade. que, um, uh, de- uh, obviamente, tem pessoas no mundo que não podem, um, não tem acesso a qualquer alimento, mas uh, o problema moderno geralmente é não é acesso aos alimentos de pessoas que compram alimentos errados. Sim, verdade, hein? Verdade. Mas que aqui no Brasil, pelo menos, né, isso está muito mais acessível. Sim, Você tem aí muitas feiras que promovem a distribuição de comida natural e etc. Aqui é sim, bastante acessível. E nos Estados Unidos também, né, de uma certa forma. Inclusive, eu lembro que aí tinha muito uma fruta que aqui nós chamamos de mirtilo, mas eu nunca vi. Eu não consigo encontrar isso em lugar nenhum.
E já nos Estados Unidos é muito comum você achar esse O blueberry, mirtilo, sim. Um, blueberries. un mirtilo não pode estar cultivado um, em clima trópico. Ah, E é? uma fruta um, precisa, a fruta precisa um pouco de frio. Ah. Então essa fruta é cultivada bastante aí no norte mesmo dos Estados Unidos. Sim, mas você tem no Brasil muitas frutas que não temos aqui. E muitas frutas saudáveis. Não, acho que não tem uma fruta específica que pessoas devem comer, mas ah, comer uma variedade de frutas e verduras Uhum. é a coisa correta. Sim, muito bom. É, talvez a. Qual que era aqui? Não era o açaí? Será que era o açaí? Eu acho que era o açaí que não era tão comum de se encontrar aí. Pelo menos na Flórida, não. Assim, mas o problema com açaí e quando você compra açaí no supermercado, já tem muitas outras coisas adicionadas. Um, Ah, é verdade. Talvez até inclusive com açúcar, né? Que é sim, um crime. sim, Tá, legal. Bom, entre essas atividades aí, no caso, né, que acabam que nos deixando imunes a esse ciclo aí de Schopenhauer. Mais sim, uma vez, só para citar aqui, né? Você tem aí, então, no caso, treinamento, você tem exercícios físicos, você tem uma caminhada, você tem uma alimentação aí, coisa básica, né? Que banana tem em todos os lugares, banana, abacate, etc. sim. Até um chocolatinho e tal. Que mais? A própria meditação, né? Que te traz para o momento presente, que promove calma e felicidade, etc. Eu também diria arte, música. Você pode Assim, pintar, tocar um instrumento, etc. Tudo isso ajuda ah, muito. sim, e outra coisa importante para dizer que, além de nutrição e exercícios, o resto é muito individual. Que uma atividade que funciona para você não dá para mim. Um, e a pessoa deve encontrar as coisas que gostam, que, que, que fazem bem por eles. Um, e uma coisa muito individual. Muito bom. Então, as conexões sociais de forma moderada, digamos. Sim. E outra coisa que conexões sociais positivas é importante. Um, por exemplo, eu e você falando, mesmo não estamos em continentes diferentes, podemos um, conversar e um, fazer boas coisas, falar de coisas interessantes e uma relação social positiva Uhum. e mas relações sociais com pessoas ruins uh, podem dar muito problemas. Sim, sim. E também manter a cabeça tranquila, né? Manter a cabeça é, que você possa cultivar um pouco de humildade, etc. Uhum. Eu não sei quem foi exatamente, posso cometer um crime aqui, mas teve uma vez que lotaram a praia de Copacabana. Foi uma das vezes assim que mais lotou a praia de Copacabana, né? Eu não sei quem foi o artista, meu. Foi um artista internacional que veio aqui ao Brasil. Ou Lady Gaga? Não, não, não. Tô Oh, falando de coisa anos 80, anos oh, 90, assim, uma coisa oh, assim. Época que tem o pai do soul brasileiro, né? Soul Music nacional, que ok. era o Tim Maia, o grande Tim Maia. E Oh, ele uma vez, eu não sei quem foi exatamente que veio aqui, eu não sei se foi o Rolling Stones, alguma coisa grande assim, sabe? Alguma banda grande. E aí ele diz assim, nossa, tem mais de 2 milhões de pessoas aqui para ver a gente. Aí o Tim Maia olhou pro cara e falou, não, algumas pessoas estão aqui para ver vocês e outras pessoas estão na praia. Então, tem uma,
Kind of humble the guy, you know? Sim, sim. É E bom. aí, esse tipo de também de você ter, né, esse respeito pelo deixar um pouco para crescer também, né? Viver a vida Sim, aqui, o momento e tal, com um pouco de sim, desprendimento é importante também para que você tenha uma vida tranquila. sim. E, e eu sou, atualmente eu tenho sido um grande fã da qualidade do sono, viu? Dormir bem é crucial para a produção de saudável aí de dopamina e regulação do humor. O que que você acha? Oh, sim, é importante. Um, mas fica um pouco mais difícil com idade. Um, a qualidade de sono é, um, não é, como quando é jovem. Sim. Mas o bom é que você, de repente, durma várias vezes por dia, né? Se você tiver tempo. Sim, Um cochilo aqui, sim, sim. a famosa siesta. Sim. Legal. E é claro, né? O aprendizado e novas experiências também é alguma coisa que te deixa engajado, né? Motivado, engajado para que você não caia nesse fatalismo, né? Porque, mais uma vez, eu acho que para 90% das pessoas, ou até mais, essa visão realista de Schopenhauer pode ser considerada pessimista ao invés de realista, né? Uhum. Então, você aprender algo novo, até você discutir isso e tal, de forma moderada e tal, desenvolver habilidades aí, pode ativar o seu sistema de recompensa e principalmente a longo prazo, né? Então, ter bons estudos e hobbies é importante também. Claro. Legal, excelente. Eu quero que você veja mais uma vez, dê uma olhada aí nesse link do Easy Quotes e procure uma citação que seja interessante aí para a gente ir fechando. Ok. Você escolha aí. Oh, isso é interessante. Uh, Ah, talent hits a target no one else can hit. Genius hits a target no one else can see. hum. Você pode copiar isso aí e me enviar aqui no chat? See. Deixa eu ver aqui. Talent hits a target no one else can hit. Genius hits a target no one else can see. Traduzindo, fica o quê? Um talento, ele acerta um objetivo que ninguém pode alcançar. E o gênio acerta um objetivo que ninguém pode enxergar. Hum, See. Un genio tem una visión um, um, especial para imaginar una coisa que ainda não existe. sim. E quem pensa, pensa melhor parado, né? Hum? Por isso que eu sou um cara bem burrão, que eu faço mais do que paro para pensar e fazer as coisas, sabia? E dizendo isso, quão importante é, claro que ter tempo e dinheiro, claro que isso ajuda também você a parar e pensar e etc. Mas esses momentos de abstração, até os momentos ali de, qual que é a palavra certa? É, é, sabe quando você não faz nada por Hum. querer? Você See. ter tempo para pensar, você ter tempo para imaginar, você ter tempo para. É isso, é procrastinar? Procrastinar. Existe um lado bom da procrastinação. Eu acho que os gênios, eles sabem procrastinar da forma correta. É você estar ali, mas não está de bobeira, sabe? Você está, ao O mesmo tempo, procrastinar pode uh, ser interpretado como um tempo para absorver as coisas, para refletir sobre as coisas, mas provavelmente pode dizer que tem procrastinação produtiva e procrastinação contraprodutiva. sim.
É claro que muitas pessoas vão dizer que um procrastinador é um vagabundo, mas Depende da pessoa. depende da pessoa. Depende da pessoa, depende do que ela pensa, depende do Sim, que ela consegue sacar. sim. Nossa próxima reunião será 4 de dezembro. Muito bem. Espero poder estar lá. Ok. Você Um, também. muito obrigado. Interessante. É Tchau. isso mesmo. Obrigado, valeu.